A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma semana para compartilhar com você uma palavra do nosso GA. GA se chama Grupo Ágape, né? Grupo Ágape é o nossas células. Então nós temos feito esses vídeos já fazem algum tempo para contribuir, para colaborar com você no entendimento da palavra do GA. Amém, queridos? Então esteja conosco e a minha oração é que você possa estar entendendo, compreendendo, adquirindo esse conhecimento e através desse conhecimento possa vencer o esgotamento, o cansaço, porque o que nós vamos falar hoje é sobre lidando com o esgotamento, lidando com isso que aflige a todo ser humano. Todo ser humano, de uma forma ou de outra, acaba sendo atingido por esse esgotamento, por esse cansaço que acomete as nossas vidas. Amém? O texto está baseado num texto já conhecido em Mateus 11, 28 ao 30, onde o Senhor faz um convite para que as pessoas venham a Ele. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus diz: eu vos aliviarei. Então, baseado nesse texto, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Primeiro, nós facilmente nós detectamos quando alguém está esgotado, né? Principalmente pelo semblante, né? Pela sua fraqueza, seja espiritual, seja emocional, seja física, e principalmente também pelas palavras que saem da sua boca. Quando elas falam frases do tipo assim: não aguento mais, cheguei ao fundo do poço, está tudo acabado, já sofri demais, não tenho mais saída. E a gente sabe que a palavra sai, né, do nosso coração, porque a boca fala o que está cheio o nosso coração. E através dessas palavras, né, as pessoas expressam isso. E como ela vem do interior, como ela vem do coração, na verdade não são as circunstâncias que determinam a nossa vida, mas sim os pensamentos interiores, aquilo que sai de dentro de nós e como nós reagimos em relação a esses pensamentos. Então nós vamos ver, querido, alguns motivos pelos quais, né, o esgotamento alcança a vida do homem, alcança a vida de uma mulher. E o primeiro ponto é as dificuldades da jornada. Um dos motivos do nosso cansaço, do nosso esgotamento, é exatamente a dificuldade da jornada, a dificuldade da caminhada. O povo de Israel, também lá em Números 21, 4, fala sobre isso, que é um povo que cansou. Chegou ao ponto de dizer que o povo estava impaciente por causa do caminho. Parece que não chegavam mais na promessa, né, aonde eles tinham como objetivo, e o Senhor estava os levando. E aí então houve ali uma impaciência em relação do povo à jornada, ao caminho que ele estava. Então as dificuldades das jornadas, queridos, elas trazem esgotamento. Querido, a vida é difícil. A jornada nem sempre é fácil, até muito pelo contrário. O caminho é perigoso e cheio de surpresas e nem sempre agradáveis, né? Mas nós temos que entender uma coisa, né, que é impossível viver sem dificuldades. A dificuldade, os desafios fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada, né? Então nós temos que entender isso. E se nós pararmos de lutar com isso, nós vamos ter uma vida mais fácil, mais leve, né? E menos cansaço, menos esgotamento. Então é impossível viver sem dificuldades. Então, mesmo que se enfrente as tempestades, né, o cristão, ou seja, nós não somos comparados ao navio, né, que é jogado às vezes de um lado para o outro, mas sim somos cristãos que nós não perdemos o rumo, porque nós temos um alvo a alcançar. Então, um dos segredos para não sofrer esgotamento é olhar para a totalidade do processo, ou a totalidade do projeto que Deus tem para mim e para você, né? Mesmo que ela seja dura no momento, mas nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Volto a dizer, nós não somos como aquele navio,
que fica jogado para um lado para o outro, que muitas vezes perde o rumo. Nós não, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, mesmo em meio às dificuldades. O povo de Israel passou por deserto, mas tinha um alvo, a Canaã. E esse deserto foi um preparatório para conquistar a Canaã, nós sabemos disso. Da mesma forma, nós passamos por esse processo, passamos pelos desertos, pelas tempestades, e isso é um propósito de Deus para nos aperfeiçoar, para que nós cresçamos, amadureçamos e possamos cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então nós precisamos lidar com isso, aprender com isso e procurar evitar o esgotamento, né? Sabendo que o Senhor está no controle de tudo isso. Por isso que Deus afirmou, né? O próprio Paulo afirmou, ele dizia, prossigo para o alvo. Ele tinha um propósito. E mais do que isso, ele diz em Romanos 8, 18, se eu não me engano, diz assim, né? Porque para mim eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, né, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então ele tinha um propósito. Ele sabia que mesmo na dificuldade do tempo presente, né, mas ele sabia que havia uma glória a ser manifestada em nós. Então não perca o alvo, foque. Segundo, demora da realização. Lá em Provérbios 13, 12 diz uma coisa muito interessante, diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então muitas vezes os sonhos não se realizam, as pessoas começam a desanimar, às vezes o processo é um pouco mais longo e vem o desânimo, já que os desejos já não se concretizam, já dizem, inclusive, essas coisas não vêm de Deus, ou está algo errado. Queria dizer para você, queridos, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas Deus está no controle. O que nós precisamos? Renovar a nossa esperança. Que o Espírito Santo possa renovar a esperança ao teu coração. Não olhe para o processo, né? Mas pense no projeto final que Deus tem para a nossa vida. Outro ponto, pensar continuamente nos problemas. Esse é um ponto fundamental também, né? Lamentações 13, 19 e 20 diz assim, lembra-te da minha aflição e meu pranto, do abismo e do veneno. Aí ele continua no 20, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quer dizer, não só ele está fazendo uma oração ao Senhor e diz, lembra-te das aflições, meu pranto. Ou seja, todo momento ele traz a lembrança dos seus prantos, dos seus venenos, né, daquilo que ele está passando. E ele traz isso na memória, ele recorda isso. E toda vez que ele se recorda disso, olhando para a situação e circunstância, a sua alma o abate. A sua alma é abatida dentro dele mesmo. Então, queridos, nós temos que cuidar muito com isso. E para que nós possamos estar livres desse círculo vicioso de trazer a lembrança, né, não devemos estar repetindo os fracassos. Queridos, os fracassos fazem parte, as dificuldades fazem parte. E nós aprendemos com isso, só que nós não podemos parar nisso. Nós precisamos avançar. Inclusive, o ano de 2021 é de avançar, inclusive nesse quesito. O que próprio Jeremias fala no 3:21, diz assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aquilo que pode me dar esperança. Lembre disso. Lembre daquilo que pode te dar esperança. Aqui está o macete, aqui está, né, a dica para nós vencermos o esgotamento. Lembre das coisas que podem trazer esperança. Então, para livrar-se do esgotamento e de toda sorte de males, é preciso tomar algumas decisões. Entre elas, confiar em Deus. Lá em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confiar significa descansar, deixar de se preocupar. Querido, homem bom terá seus passos firmados pelo Senhor, e mesmo que venha cair, não ficará prostrado, porque é sustentado por sua mão poderosa.
Salmo 37, versículo 23 e 25. É importante a gente ler aquilo que o salmista, aquilo que a palavra de Deus fala em relação a isso. Diz assim: se cair, um homem bom, né? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Queridos, esse confia no Senhor. Ainda o Salmo 112, versículo 7 diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante ao Senhor. Então, uma das maneiras de nós vencermos o esgotamento é: confie no Senhor. Confie no Senhor. Segunda dica: viva retamente. Queridos, o cristão não deve permitir que seus problemas sejam desculpas para cometer injustiças e mesmo negar a sua fé. Queridos, não faça isso, não permita. Viva retamente em todo e qualquer momento ou situação que você esteja passando. Seja justo, busque a justiça de Deus. Sabe? Não negue a sua fé. Sabe? Fique firme. O Senhor não tem parte com os infiéis, mas abençoa os justos, diz o Salmo 5.12, versículo 12. Leia lá, medite nisso e tenha uma vida reta na presença de Deus. Outro ponto, outra dica: perseverar firme. Quem perseverar verá o livramento e experimentará o refrigério de Deus. Todos que perseveraram até o fim serão proclamados vencedores. Em lá em Apocalipse 2, versículo 10, a parte B. Perseveraram até o fim. E além disso, queridos, além dessas dicas, para nós estarmos já finalizando, diz, aqui tem umas dicas, né, de algumas decisões que o Paulo nos ensina que nós precisamos tomar. Decisões que precisamos tomar. São 4 princípios que nos auxiliarão para podermos vencer o esgotamento e o cansaço, né? Todas essas dicas estão em Filipenses, do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. Eu vou apenas citá-los e você pode meditar em casa nessa passagem. Primeira, não perder a alegria. Mesmo em prisão, ele não perdeu a alegria. Paulo não perdeu a alegria. Não perca a alegria. Mantenha, tome essa decisão. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Então a alegria está acima das situações e das dificuldades que passamos. Então mantenha a alegria, ore para que o Senhor possa manter esse vaso cheio da alegria do Espírito Santo. Então não perca a alegria. É uma das decisões e é uma das dicas que o apóstolo Paulo nos deixa. Segundo, não perder o controle. Perder o controle e agredir as pessoas nos momentos de estresse não produz livramento, apenas piora a situação. Então, não perca o controle. Submeta ao controle do Espírito Santo. Ore, você tem o Espírito. Se você entregou a tua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar a controlar. Não despeje na vida dos outros. Às vezes do cônjuge, dos filhos, dos amigos, né, da liderança. Não faça isso, não perca o controle. Está lá em Filipenses 4:5. Outra, vencer a inquietude. Né? Quem se entrega a pensamentos negativos, rancorosos, indelicados ou derrotistas, ficará da mesma forma, tenso, infeliz, deprimido e apavorado. Ou seja, fica na mesma. Então não seja vencido pela inquietude, acalma o teu coração, descansa teu coração em Deus. E o último ponto, apresentar as dificuldades a Deus. Né? Quando oramos, revelamos a nossa dependência de Deus. Seja qual for o problema, seja qual for o seu estado, seja qual for a crise que você está enfrentando, busque a Deus, confie nele, ele tem a solução para a tua vida. É só assim que nós vamos vencer o esgotamento. Que o Espírito Santo visite você de uma forma poderosa. No nome do Senhor Jesus.
e que você possa vencer o cansaço, o desânimo. E com essas dicas que nós deixamos nesse vídeo, você possa ser abençoado a ponto de usufruir da vida abundante que o próprio Senhor Jesus deixou como promessa para mim e para você. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, essa é a minha palavra para a tua vida. Aproveite essas dicas, viva elas como prática e seja um vencedor. Vença o esgotamento. Fale, se for necessário, com um amigo, com uma liderança, com o teu mentor, com o teu discipulador. Converse com ele, ore com ele, abra o teu coração, não guarde isso dentro de ti. É muito importante que nós possamos conversar sobre o assunto. Não guarde isso dentro de ti, porque isso aí está criando raiz de amargura, às vezes traz esgotamento ao ponto que você vai precisar, às vezes, até de um médico, de uma medicação. O nosso Deus é poderoso para trazer a suavidade, trazer a paz que você precisa. E isso nós estamos falando de interior, não estamos falando de situações e circunstâncias. Paz de Deus é a paz que vem de dentro de você. É uma paz que toma o teu coração, toma os teus pensamentos, toma as tuas emoções, teu sistema nervoso, sabe? E o Espírito Santo te ajudando a controlar tudo isso, você terá, com certeza, paz e alegria no teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o Senhor renove as suas forças no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Fiquem na paz de Cristo e tenham uma abençoada semana para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até mais. Paz.